Então, pessoal, vamos lá. O primeiro exercício aqui, ele serve só para dar aquela aquecida no cérebro de vocês, assim, tipo, que é um exercício de 2016, tá? Então, falaria o seguinte: o soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lente de contato. Sua concentração é de 0,9% em massa e densidade igual a 1 grama por ml. Qual a massa de NaCl em gramas que deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Então é o seguinte, quem já fez Enem sabe, quem fez Enem como trainee, ou quem participa dos simulados Enem aqui que a escola proporciona, já tem uma ideia de como que funciona a estrutura da questão do Enem. Ele sempre deixa separadinho aqui o comando da questão, o que você tem que fazer na pergunta, tá? Então, o que ele quer saber na pergunta? Qual a massa de cloreto de sódio em gramas? Ele quer saber isso aqui, ó. Se ele quer saber isso aqui, vamos tentar buscar as informações que vai possibilitar isso, tá? Então, a massa de cloreto de sódio que vai estar dissolvida em quanto? Vai estar dissolvida em 500 ml, vai produzir 500 ml de soro. Então, o volume do soro fisiológico vai ser de 500 ml. Pessoal, o texto no Enem, não existe você fazer uma prova de Enem e não ler o texto. Não basta ler o comando da questão apenas. Você tem que ler o que o texto está falando, tá? Que tem informações importantes e muitas vezes até dica da resposta, tá? Então, olha, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a concentração é de 90% em massa. Isso aqui é o título, que é de 0,9% em massa. E ele deu uma outra informação importante, que é a densidade do soro. A densidade do soro é de 1 grama por ml, tá? A densidade do soro é de 1 grama por ml. Então, pessoal, olha aqui, ó. Se ele quer saber a porcentagem em massa, o que é nada mais, nada menos, o que é a concentração? Vamos lembrar, concentração nada mais, nada menos que a quantidade de soluto por uma certa quantidade de solução. Então, o que acontece? Você tem que lembrar dessa relaçãozinha. Existem milhares e milhares e milhares de formas de concentração de diversos tipos. Mas não se atentem a fórmulas. Lembrem dessa relação, porque tudo relacionado à concentração você sai por regra de 3. Basta você lembrar que é uma quantidade de soluto por uma quantidade de solução. Então, aqui ele está dizendo que a porcentagem ela é em massa. E olha aqui, ó. Eu preciso deixar, então, a quantidade do soluto em massa e a quantidade da minha solução em massa. A minha solução, o meu soro está o quê? Está em volume. Então, eu preciso converter esse volume em massa. Ele deu a densidade. Então, aqui, ó, 1 grama de soro equivale a 1 ml de soro. Se eu tenho 500 ml de soro, qual vai ser a massa de soro fisiológico? A massa de soro vai ser de 500 gramas. Tudo bem? Agora vamos olhar aqui, ó. O que significa porcentagem em massa? Significa que eu tenho ali, ó, 0,9 gramas do meu soluto. Quem que é o meu soluto? O meu soluto é o cloreto de sódio. Em 100 gramas de soro. Então, olha aqui, ó. Sempre, quando nós estamos falando em porcentagem em massa, aqui tem que ser uma unidade de massa e aqui tem que ser uma unidade de massa. Olha aqui, ó.
é 0,9 gramas de soluto em 100 gramas de solução, sempre por 100, por isso que se chama porcentagem. Tá? Professor, pode ser 0,9 quilogramas para 100 quilogramas? Pode. Pode ser 0,9 toneladas para 100 toneladas? Pode. Desde que seja a mesma unidade de grandeza. Tá? Só que quanto de soro eu tenho? Eu tenho 500 gramas de soro. 500 gramas de soro vai me dar a massa que eu quero saber. Resolvendo essa regra de 3 aqui, ó, posso cortar esse 0, esse 0, esse 0, esse 0. 5 vezes 0,9, isso aqui vai dar 4,5 gramas. Portanto, esta é a resposta. Tudo bem? Tranquilinho? Dúvidas, perguntas? Sim? Não? Então vamos lá para o exercício 2. Tá? O exercício 2, ele tem umas particularidades aqui. Tá? Esse exercício 2 aqui, só para vocês terem uma ideia, caiu também em 2016, 22% dos alunos que fizeram esse Enem, fizeram essa prova, 22% acertaram apenas, tá? Então, olha aqui. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, iguais a 357 mg por litro, 60 mg por litro, 2.034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça será mais próxima de... Pessoal, o que ele está perguntando? Qual é a pergunta que ele está fazendo? Ele quer saber a quantidade total de fósforo em quilogramas. Então, esta é a pergunta. Então, ele quer saber a massa de fósforo em quilogramas, tá? Quais informações nós temos? Ele diz o seguinte aqui, ó. Eu tenho um volume de etanol de 27 mil litros. Então, o volume de etanol que eu tenho é de 27 mil litros, tá? E olha a outra informação que eu tenho. Como ele quer saber a concentração, a massa de fósforo, eu tenho que olhar quem? Eu tenho que olhar qual deles é a concentração de fósforo. Então, aqui, ó. Nitrogênio, fósforo, potássio. Se eles são, respectivamente, qual que é a concentração do fósforo? 60 miligramas por litro. Tá? Então, a concentração de fósforo que eu tenho é de 60 miligramas por litro. E olha uma informação aqui importante, que está aqui no texto. Para cada litro de etanol, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça. Por quê? Porque essa concentração aqui não é no álcool. Essa concentração de fósforo está na vinhaça. Então, eu tenho que, a cada 1 litro de etanol, são produzidos 18 litros de vinhaça. Tudo bem? Vamos lá. Então, preciso saber quanto de vinhaça eu vou produzir esse volume de etanol. Então, olha aqui, ó. A cada 1 litro de etanol, são produzidos 18 litros de vinhaça. Só que eu tenho quantos litros de etanol? 27 mil litros de etanol.
tá? Isso aqui vai produzir um volume de vinhaça, e esse volume de vinhaça produzido vai ser de 486 mil litros, tá? 486 mil litros. Então vamos lá. Se ele quer saber a massa de fósforo, quanto que eu tenho de fósforo na vinhaça? 60 miligramas a cada litro de vinhaça. Então aqui, ó, 60 miligramas de fósforo em 1 litro de vinhaça. Só que quanto de vinhaça eu tenho? 486 mil litros. Vamos descobrir qual vai ser a massa de fósforo. Só olha aqui, ó. O Enem, às vezes, ele pesa um pouquinho nas continhas. Então, vamos tentar deixar essa continha um pouquinho mais tranquila, principalmente quando aqui, ó, tem muito zero, aqui está em miligramas, ele está perguntando em quilogramas. Então, vamos tentar deixar um pouquinho mais palatável esses números. O professor de física já deve ter comentado com vocês lá, principalmente quando ele fala sobre miliampere. Miliamperes. O que significa esse prefixo mili? Significa que é 10 na menos 3. Então, esse prefixo mili aqui, ele significa 10 na menos 3. Tá? Ele significa 10 a menos 3. Então, esse miligrama é o mesmo mili lá do miliampere? Sim. Então, ao invés de escrever 60 miligramas, eu vou escrever 60 vezes 10 na menos 3 gramas. Por quê? Isso aqui, 10 a menos 3, significa mili. Olha aqui, tem muito zero aqui. Vai ser muito trabalhar com esse monte de zero. Quantos zeros eu tenho aqui? Ó? 3. Então, vamos transformar isso aqui em potência de 10. Se eu tenho 3 zeros, vai ser está multiplicando por 1000. 1000 nada mais, nada menos que 10 na terceira. Agora, 60 por 486, vai dar um trabalhinho para fazer na continha na mão? Vai. Mas não é tão trabalhosa igual estava anteriormente. Tá? Então, quando você fizer essa continha aqui, isso aqui vai dar 60 vezes 486, vai dar 29.160 vezes multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base, que é o 10, e somos expoentes. Menos 3 com 3, 0. 10 elevado a 0 é o quê? 1. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, isso aqui vai dar 29.160 gramas. Mas como ele está pedindo em quilogramas, então, portanto, a massa de fósforo vai ser aproximadamente 29,2 quilogramas. Certinho? Dúvidas, perguntas? Já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então vamos lá para o 3. O exercício 3. Então, esse exercício 3 eu vou resolver ele de duas maneiras, tá? Olá, química orgânica. Não. Apesar de ter uma informação importante aqui da química orgânica que vamos relembrar com vocês, tá? Então vamos lá. Ó, o ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com hidróxido de sódio a 0,10 mol por litro, consumido um volume igual a 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. E aqui eu tenho a minha reação química, e ele está falando aqui que a concentração do ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de. Então, ó, ele quer saber o quê? A concentração de ácido tartárico no vinho.
Pessoal, isso aqui é uma questão de titulação. O que é titulação, pessoal? Nada mais, nada menos que uma mistura de soluções, onde essas soluções vão fazer uma reação química. Tá? São duas soluções que vão fazer uma reação química. Então, quando nós estamos falando de titulação, é importante lembrar um pouco como funciona a técnica. Então, o que acontece? Você tem uma bureta graduada, onde você consegue medir volume com ela. E essa bureta você coloca uma solução de concentração conhecida. Aqui eu tenho uma solução que eu conheço a concentração. E aqui no Erlenmeyer eu coloco a minha solução desconhecida, a minha amostra, aquela que eu não sei a concentração. Utilizo um indicador, né? O Didi comenta com vocês lá da questão do uso de indicadores, que quando muda determinada faixa de pH, aquele indicador deixa de ser incolor e vira rosa, deixa de ser azul e vira amarelo, isso depende de cada tipo de indicador. Então, quando muda a cor do indicador, o que acontece? Significa que a reação foi completamente feita, tá? Aquela substância, no caso, como nós estamos falando de indicadores de pH, a solução ela está neutralizada, tá? E a partir disso, sabendo quanto você gasta da minha solução conhecida, nós vamos conseguir calcular a concentração da solução desconhecida, tá? Então, vamos lá. Então, essa reação química aqui é uma reação ácido-base. Ah, professor, olha aqui, então ácidos carboxílicos também fazem reação ácido-base? Fazem. Olha aqui, ó, o ácido tartárico, ele tem a minha carboxila. Se ela tem carboxila, isso aqui ele é um ácido carboxílico, tá? E ele vai reagir com hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, ele é a minha base. O que acontece quando eu tenho a reação de um ácido com uma base? Eu tenho formação de sal e água, tá? Então vamos lá, vamos tirar algumas informações aqui para a gente poder resolver esse probleminha aqui, tá? Então, ele está falando, ó, ele quer saber, pegou uma alíquota, o que ele quer saber? Ó, ele quer saber a concentração de ácido tartárico. Então, ele quer saber a concentração do meu ácido. A partir do quê? Qual que é o volume do meu ácido? 25 ml. Porque é no vinho que ele está analisando que tem o ácido. Então, o volume do meu ácido é de 25 ml. Qual é a concentração da minha base? Olha, ele está dizendo aqui, ó. Concentração da minha base é 0,10 mols por litro. Professor, o que é aquele negócio ali? Aquele -1 ali, tá? É uma outra forma de escrever isso aqui, ó. É uma outra forma. Por quê? Lembra lá da matemática? O que significa 1 sobre x numa regra de potência? É a mesma coisa de x elevado a -1. Então, quando aparecer mol vezes litro na -1, isso aqui nada mais é do que mol por litro. Nada mais é do que mol. Não precisa se assustar. Da mesma forma aqui, ó, grama vezes L vezes litro na -1. Isso aqui é gramas por litro. Tá? Não precisa ficar assustado. Daí o que aconteceu? A concentração da minha base é de 0,10 e o volume que foi consumido da minha base é de 8 ml. Então vamos lá. Primeiro de tudo, uma questão de titulação, você precisa balancear a reação. Nesse caso aqui, ele já foi gente boa e a reação está balanceada. A cada 1 mol de ácido tartárico, vai produzir 2 mols, vai reagir com 2 mols de hidróxido de sódio. Mas, professor, se não tivesse balanceado, como é que eu ia balancear? Se eu tenho um ácido carboxílico ali, como é que eu vou fazer isso? Tá? Vamos lembrar um pouquinho do conceito do que é um hidrogênio ionizável. Você tem que analisar
quais são os hidrogênios ionizáveis no ácido tartárico. Tá? E como é um composto orgânico, está cheio de hidrogênio na molécula. Tá? Então vamos lembrar o que é, dentro do conceito de ácido de Arrhenius, o que seria um ácido ionizável. Vamos pegar aqui o HCl. O HCl, quando ele entra em contato com a água, ele sofre o processo de ionização. Ele vai liberar o íon H+, ou seja, o ácido clorídrico, ele tem um hidrogênio ionizável. Tá? O ácido sulfúrico, quando ele entra em contato com a água, segundo a teoria de Arrhenius, ele tem 2 hidrogênios, ele vai liberar 2 hidrogênios ionizáveis. Tá? Então, isso que é o hidrogênio ionizável. Só que num ácido carboxílico, quem são os hidrogênios ionizáveis? São os hidrogênios que estão ligados na carboxila. Então, olhem aqui, ó. São esses 2 hidrogênios que são ionizáveis. Os outros hidrogênios da molécula não são ionizáveis. Então, são esses 2 hidrogênios que vão participar da reação de neutralização. Ou seja, se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, quantos mols da base eu preciso? 2. Por isso que aqui é 2. Tenho 2 hidrogênios ionizáveis, reage com 2 mols na base, formando 2 mols de água. Tá? Então, esta reação química ela acontece na proporção de 1:2. Então, vamos lá, vamos começar a fazer esses cálculos ali. Para que eu possa determinar a concentração de ácido, eu preciso saber quantos mols eu gastei da minha base. Eu preciso saber quantos mols eu gastei da minha base. Então, qual que é a concentração aqui? Ó? É 0,10 mols de NaOH. Isso aqui eu tenho em 1 litro. Lembrando que 1000 ml equivale nada mais, nada menos que 1 litro. Só que quanto que foi gasto? 8 ml. 8 ml vai me dar uma quantidade da minha base, e essa quantidade da minha base que vai ser gasta, fazendo a continha, isso aqui vai dar 0,0008 mols. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou gastar 0,008 mols para neutralizar todo o ácido que está em 25 ml de vinho. Para neutralizar, então, eu preciso saber quantos mols tem aqui nesse volume. Tá? A proporção da reação é 1 mol de ácido para 2 mols de NaOH. 1:2. Só que quantos mols eu tenho de NaOH? 0,0008 mols. Isso aqui vai me dar a quantidade de ácido. Esse é o meu X. 1:2, ou melhor, 2:1. Tá? Se eu for daqui para cá, tem indo para metade. Então, daqui para cá tem que ir para metade. Então, isso aqui é 0,004 mols de ácido. Significa o quê? Que nessa quantidade de ácido eu tenho 0,004 mols. Então, lá, ó, em 0,0004 mols de ácido, isso aqui está em 25 ml. Como eu quero em mols por litro, em 1 litro, qual vai ser a concentração do meu ácido? Quando eu fizer essa continha aqui, essa concentração do meu ácido, ele vai ser de 0,016 mols por litro. Só que, pasmem, não tem esta resposta aqui no gabarito. Então, temos que continuar mais uma regrinha de 3. Professor, essa questão é longa? Sim.
Professor, vai dar tempo de fazer as outras questões que tem lá na prova? Sim. Então vamos lá, ó. O legal é que ele já deu aqui, ó, a massa molar do ácido tartárico. Ele já deu a massa molar do ácido tartárico. Tá? Só não precisa ficar contando carbono, hidrogênio e tal. Ele foi bem querido aqui nessa questão. Então, qual que é a massa molar do ácido tartárico? Eu tenho 150 gramas de ácido. Isso aqui equivale a 1 mol. Só que eu tenho 0,016 mols. Qual vai ser a massa de ácido? A massa de ácido, isso aqui vai dar 2,4 gramas. Portanto, a concentração do meu ácido é de 2,4 gramas por litro. Trabalhosa, né? Mas estou aqui para ajudar vocês. Ionizáveis? Como que você identifica os hidrogênios ionizáveis? São os hidrogênios da carboxila. Então, lembra, aqui ó, quantas carboxilas eu tenho? O que é a carboxila? É quando eu tenho C dupla O, OH, tá? Qual que é o hidrogênio ionizável? O resto da cadeia não importa. Você olha para carboxila. Não tem esse hidrogênio aqui? Esse hidrogênio, que a ligação química é rompida. Então, esse aqui é o hidrogênio ionizável, certo? Tá? Então, como aqui eu tenho duas carboxilas, são 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Os hidrogênios da função álcool aqui não são ionizáveis, tá? Não são ionizáveis. Vamos lá. Vamos resolver essa questão de uma forma mais rápida? Vamos? Só que o grande problema dessa questão é que tem uma fórmula. E como vocês bem sabem, química não existe formulário no Enem. Não tem, então eu quis mostrar para você como você resolve sem a fórmula. Agora mostrar como se resolve com a fórmula. O que seria a fórmula? O Didi já comentou lá, M1V1 igual a M2V2, ele até resolveu o exercício quinta ou sexta-feira que ele contou para mim. Só que nós vamos fazer uma adaptação. Por quê? Aquela formulazinha, ela só serve quando a reação de neutralização é de 1 para 1. E a minha reação de neutralização aqui é de 1 para 2. Então, eu vou fazer uma adaptação nesta fórmula. Vocês vão ver que vai ser bem mais simples. Tá? Então, como que vai ser essa fórmulazinha aqui? Ó? É o X do ácido vezes a concentração do ácido vezes o volume do ácido igual ao X da base vezes a concentração da base vezes o volume da base. O que é esse X do ácido? É o número de hidrogênios ionizáveis. É o número de hidrogênios ionizáveis. Por isso que foi importante a pergunta lá. Tá? O que é o X da base? É o número de OHs que eu tenho na base. Pessoal, só cuidado. Esse X do ácido e X da base não é a estequiometria da reação. É o número de hidrogênios ionizáveis e o número de OHs que eu tenho. Então, vamos lá aqui, ó, resolvendo aqui pela formulazinha. Quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho no ácido tartárico? 2. Qual que é a concentração do ácido? É que eu quero saber, né? É a minha pergunta. Qual que é o volume do meu ácido? É
25 ml. O que é o X da base? É o número de OHs. Pessoal, o hidróxido de sódio tem quantos OHs? Qual que é a concentração da base? 0,10. Qual que é o volume que foi gasto? 8. Número de hidrogênios ionizáveis, número de OHs. Concentração do ácido vezes volume do ácido, concentração da base vezes volume da base. Daí quando você fizer essa continha aqui, que vai dar bem menos trabalho que aqui, você vai achar o 0,016 mol por litro. Então, tá vendo? Todo aquele lado do quadro lá está resumido aqui. Certo? Daí o que acontece? Claro, que daí tem outra parte, que você tem que voltar para cá e terminar aqui. Né? Mas, bem mais rápido. E você ganha tempo para fazer aquela questão de matemática. De prisma. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Então vamos lá para a quarta e última questão. A questão 5 não teremos tempo. Então, depois eu passo o gabarito, daí a resolução eu faço fazer lá no reforço, tá? Questão 4. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídicos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarase em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos da reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Posso pegar aqui? Vou usar esse espaço aqui que tem mais largo. Então observe o seguinte, pessoal. O que ele está perguntando? O que ele quer saber? Ó, ele quer saber a concentração de sacarose. Então ele quer saber em qual unidade. Preste atenção na unidade. Ele quer saber a concentração de sacarose em mol por litro. Então, ele quer saber a concentração de sacarose em mol por litro. Tá? Só que o que acontece? Depois de quanto tempo? Depois de 400 minutos. Então vamos lá. Vamos voltar para o texto e achar algumas informações. Ó, ele falou que teve um estudo cinético que foram dissolvidos o quê? 171 gramas de sacarose. Então a massa de sacarose que foi dissolvida é de 171 gramas. Enquanto em 500 ml de água. Então, o volume da minha solução é de 500 ml. Olha uma informaçãozinha importante. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Olha aqui, ó. Pessoal, o que significa isso? É um conceito bem importante. O que significa esse tempo? Tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que uma amostra leva para cair a sua concentração pela metade. Professor, isso não é da radioatividade? Falei, não. Isso aqui é um estudo cinético. A radioatividade que pegou para ela. Tá? Isso aqui é um estudo cinético. Então, o tempo de meia-vida é de 100 minutos. Vamos lá. Então,
precisamos saber qual que é a concentração. Aqui está massa, volume, preciso converter para mols por litro. Como que eu vou descobrir a massa, quantos mols tem em 171 gramas de sacarose? Vamos lá, primeiro eu preciso saber a massa molar da sacarose. Então olha aqui, ó. Ele deu a quantidade de hidrogênio, a massa do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Na sacarose tem quantos carbonos? 12. Cada carbono tem massa 12. Eu tenho 22 hidrogênios. Cada hidrogênio vale 1. E eu tenho 11 oxigênios. Cada oxigênio vale 16. Quando eu fizer essa continha aqui, isso aqui vai dar 342 gramas por mol. Isso aqui vai dar 342 gramas por mol. Tá? Então vamos lá. Ó. Eu sei que 342 gramas de sacarose eu tenho em 1 mol. Só que quanto de sacarose eu tenho? 171. Isso aqui vai ser quanto? Quantos mols de sacarose? Pessoal, para um olho bem treinado, consegue observar aqui, ó, 342 para 171, isso aqui diminuiu pela metade. Então, a quantidade de sacarose, daqui tem que ser pela metade, então isso aqui é 0,5 mols. Tá? Agora, observe aqui, ó. Se eu tenho dissolvido 0,5 mols em 500 ml, ó, 0,5 mols em 500 ml, que é meio litro, tá? Como está lá em mol por litro, em 1 litro, qual vai ser a concentração de sacarose? 1 mol por litro. Portanto, a concentração de sacarose ela é igual a 1 mol por litro. Mas olha aqui, ó. Isso é no começo da reação. Ele quer saber depois de 400 minutos. Então, vamos lá. No início da reação, eu tenho 1 mol por litro. Vai passar 100 minutos. Quando passarem os primeiros 100 minutos, quando passar os primeiros 100 minutos, vai cair para quanto? 0,5. Passam-se mais 100 minutos, cai para quanto? 0,25. Passam mais 100 minutos, cai para quanto? Cai para 0,125. Passam mais 100 minutos, depois que passar 100 minutos, isso aqui vai para 0,0625 mols por litro. Olha aqui, ó, 400 minutos. 100 mais 100 mais 100 mais 100, isso aqui dá 400. Então vamos lá só puxar a vírgula, né? 1, 2 casas depois da vírgula. Certo? Dúvidas, perguntas?